Shalom, shalom. Vamos continuar a leitura? A leitura do audiobook do livro A Quarta Dimensão. Hoje nós estamos no 7º dia, tá bom? Falamos ao último momento sobre a quarta dimensão, justamente a explicação. Então vamos seguir aqui. Esses yogis e monges budistas podem, portanto, explorar e desenvolver humanamente sua quarta dimensão, sua esfera espiritual. Ao lograr uma visão clara, formar quadros mentais de boa saúde, podem incubar esta saúde sobre os enfermos. Por ordem natural, a quarta dimensão tem poder sobre a terceira, o espírito humano. Com certas limitações, é claro, podem dar ordem e criar coisas. Deus deu ao homem poder sobre a criação. É capaz de controlar o mundo material e de dominar as coisas, responsabilidade que executa mediante a quarta dimensão. Ora, os incrédulos, explorando e desenvolvendo seu ser espiritual interior, podem exercer domínio sobre sua terceira dimensão, que inclui as doenças e enfermidades físicas. Então me disse o Espírito Santo, os Sokagakai, eles pertencem a Satanás. O espírito humano junta-se ao espírito maligno da quarta dimensão e com a quarta dimensão maligna exercem domínio sobre seus corpos e circunstâncias. O Espírito Santo mostrou-me que era dessa forma que os mágicos do Egito exerciam domínio sobre várias ocorrências, assim como Moisés o fazia. Deus, em seguida, me ensinou que já podemos ligar na quarta dimensão do nosso espírito à quarta dimensão do Pai Celestial, o Criador do Universo. Podemos ter mais domínio ainda sobre as circunstâncias. Louvado seja Deus! Seremos capazes de nos tornar fantasticamente criativos e de exercitar grande controle e poder sobre a terceira dimensão. Depois de receber essa revelação do Senhor, comecei a explicar com facilidade os acontecimentos e milagres das outras religiões. As pessoas, às vezes, me desafiavam. Podemos operar os mesmos milagres? Eu, por minha vez, dizia, sim, sei que podem. É porque vocês têm a quarta dimensão em seu espírito, então desenvolvendo o espírito e exercendo domínio sobre o corpo e sobre as circunstâncias. Mas esse espírito não é o espírito que tem a salvação. Ainda que possam operar esses milagres, vão para o inferno da mesma forma. Estão ligados à quarta dimensão maligna. A quarta dimensão tem todo o poder de exercer domínio sobre a terceira. Realmente, possuem certos poderes limitados, a fim de exercer domínio sobre a terceira dimensão e de influenciar as circunstâncias. Próximo tópico, o papel do inconsciente. Nos Estados Unidos, vi muitos desses livros de expansão da mente e vejo coisas similares acontecendo aqui por causa da ênfase do inconsciente. O que é o inconsciente? É seu espírito. A Bíblia chama o inconsciente de homem interior, o homem que está escondido em seu coração. Antes que a psicologia descobrisse o inconsciente, o apóstolo Paulo já o havia descoberto 2000 anos atrás, quando escreveu a respeito do homem interior, o homem oculto. A Bíblia apresentou essa verdade 2000 anos atrás. Hoje, cientistas e psicólogos acreditam que fizeram uma surpreendente achado e se aprofundam no conceito de inconsciente, tentando orientar sua energia. Embora o inconsciente esteja na quarta dimensão, tendo, portanto, certo poder limitado, há muito engano envolvido no que essas pessoas alegam. Fiquei espantado quando cheguei aos Estados Unidos e li os livros que alguns pastores norte-americanos me deram. Esses livros haviam quase transformado o inconsciente em um Deus todo-poderoso. Isso é um engano enorme. O inconsciente possui alguma influência, mas é bastante limitado e não pode criar o que nosso Deus todo-poderoso é capaz de fazer. Tenho visto nos Estados Unidos a igreja unitariana tentar desenvolver o inconsciente, a quarta dimensão do espírito humano, e colocar esse espírito humano no lugar de Jesus Cristo. Isto é, com certeza, grande engano e enorme perigo.
Embora reconheçamos certas realidades e verdades nesses ensinamentos, é também importante perceber que o diabo ocupa uma quarta dimensão maligna. Nosso Deus, entretanto, é santo, único e todo-poderoso. A quarta dimensão está sempre criando, dando ordem e exercendo domínio sobre a terceira dimensão por meio da incubação. Em Gênesis, encontramos o Espírito do Senhor incubando, pairando sobre as águas. Era como uma galinha que choca seus ovos, que produzem pintainhos. De maneira muito parecida, o Espírito Santo incuba a terceira dimensão, mas também o espírito maligno o faz. Estava assistindo as notícias pela televisão. Um homem havia sido assassinado e levantava-se de uma grande controvérsia sobre o crime. O advogado de defesa do jovem assassino dizia que a culpa era da influência que os programas de violência da televisão exercem sobre as pessoas. Há certa verdade nisso, pois esse rapaz, depois de ver televisão, começou a exercitar a quarta dimensão. Ele incubava aqueles atos de violência e, naturalmente, chegou o momento em que os colocou em prática. Próximo tópico: a linguagem da quarta dimensão. Tenho revolucionado meu ministério com a descoberta da verdade da quarta dimensão. E você pode revolucionar a sua vida com ela. Ficará espantado ao ver quantas e quão boas coisas podemos incubar em nosso inconsciente. Vivemos em corpos limitados, mas o Espírito Santo pode incubar sobre a terra por causa da sua onipresença. Estamos limitados pelo espaço e pelo tempo, e nossa única maneira de incubar é por meio de nossa imaginação, mediante nossas visões e sonhos ocultos. É por esse motivo que o Espírito Santo vem a fim de cooperar conosco para criar, ajudando os jovens a ter visões e os velhos a sonhar sonhos. Por meio de sonhos e visões, saltamos rapidamente as barreiras das nossas limitações e nos esticamos até alcançar o universo. É por isso que a palavra de Deus diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Provérbios capítulo 29, verso 18. Se você não tiver visão, não será criativo, e se parar de ser criativo, perecerá. Visões e sonhos são a linguagem da quarta dimensão, e o Espírito Santo comunica mediante eles. Somente por meio de uma visão ou de um sonho é possível visualizar e conceber grandes igrejas, um novo campo missionário, o rápido crescimento da sua igreja. Por meio de visualizações e de sonhos, você é capaz de incubar seu futuro e de obter resultados. Permita-me embasar o que digo em 4 ilustrações bíblicas. Você sabe por que Adão e Eva caíram da graça? O diabo sabia que as visões da quarta dimensão na mente da pessoa cria resultados positivos. Ele usou essa tática com base nessa primícia. Convidou Eva dizendo: venha ver o futuro da árvore proibida. Olhar não faz mal. Por que você não vem dar uma olhadinha? Uma vez que o simples olhar para o futuro parecia inofensivo, Eva foi e olhou para a árvore. Olhou para ela, não somente uma vez, mas continuou a olhar. A Bíblia diz em Gênesis 3:6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Antes de comer do fruto, ela viu a árvore, viu também o fruto em sua imaginação, brincou com a ideia de comer da árvore e trouxe essa ideia para a sua quarta dimensão. Na quarta dimensão se cria tanto o bem quanto o mal. Eva reproduziu a cena da árvore e do seu fruto profundamente em sua imaginação, visualizando-a em profundidade, achou que poderia ser tão sábia quanto Deus. Sentiu-se como se estivesse embriagada e foi atraída pela árvore. O próximo passo foi tirar o fruto da árvore, comê-lo e compartilhá-lo com o marido. Por meio desse ato, ela caiu. Se olhar com atenção não fosse importante, por que aplicou o anjo de Deus o juízo
tão severo à mulher de Ló, em Gênesis 19, verso 17. Diz-nos a Bíblia: fuja por amor da sua vida, não olhe para trás. É uma ordem simples, não olhar para trás. Entretanto, ao ler Gênesis 19, verso 26, descobrimos que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Recebeu essa punição tão severa simplesmente por ter olhado para trás. Talvez você ache o castigo rigoroso demais, mas quando se compreende a lei do Espírito, percebe-se que não é. Ao olhar para Sodoma, a visão de toda a cidade se reproduziu em seu interior e atraiu sua imaginação. A cobiça da vida antiga apoderou-se dela e Deus assim a castigou com justo juízo. Deus tem usado essa linguagem do Espírito Santo para mudar nossas vidas. Observe com cuidado Gênesis capítulo 13, 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Ó Abraão, vou lhe dar Canaã, simplesmente a reivindique. Não muito especificamente, Deus lhe disse que de onde estava olhasse para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, pois ele lhe daria esta terra, a ele e aos seus descendentes. Gostaria que Abraão tivesse um helicóptero para subir bem alto e olhar lá de cima toda a região do Oriente Médio. Assim, muitos problemas que sofre essa região hoje teriam evitado, uma vez que Abraão não possuía binóculos, nem helicóptero, sua visão foi bastante limitada. Ver é possuir. Abraão viu a terra. Em seguida, voltou para sua tenda, para sua cama, a fim de sonhar com as terras que seriam suas. O Espírito Santo começou a usar essa linguagem na quarta dimensão. O Espírito Santo começou a exercer domínio. É interessante notar que Abraão gerou seu filho Isaque quando estava com 100 anos de idade e Sarai com 90. Quando Abraão tinha quase 100 anos de idade e Sarai quase 90, Deus apareceu e lhe prometeu um filho. Quando Deus veio a ele e disse: você vai ter um filho, Abraão não pôde conter o riso. A tradução coreana da Bíblia diz que Abraão riu tanto que teve dor de barriga. Isso significa que Abraão estava totalmente incrédulo. Também lemos nas Escrituras que Sarai riu atrás da tenda. Deus perguntou: por que Sara riu? Eu não ri, respondeu ela. Mas Deus disse: não negue, você riu. Tanto Abraão como Sarai riram. Ambos não criam. Mas Deus tinha uma maneira de fazê-los crer e usou a quarta dimensão, a linguagem do Espírito Santo. Certa noite, disse Deus a Abraão: venha para fora. No Oriente Médio, o teor da umidade é muito baixo, de modo que à noite a pessoa pode ver muitas estrelas no céu. Abraão veio para fora e Deus disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que as pode contar. Assim ele começou a contar as estrelas. Dizem os cientistas que a olho nu podemos ver 6.000 estrelas. Podemos imaginar Abraão contando e contando até perder várias vezes a conta. Finalmente teria dito: pai, não consigo contar todas as estrelas. Então disse o pai: assim será sua descendência. Abraão ficou mudo de emoção. Logo, lágrimas começaram a cair-lhe os olhos e sua visão ficou totalmente embaçada. Olhando para as estrelas, a única coisa que conseguia ver era o rosto dos seus filhos. De repente, percebeu que os ouvia chamar: pai Abraão. Estava profundamente comovido e tremia ao voltar para a tenda. Não conseguiu dormir ao fechar os olhos, pois via todas aquelas estrelas transformadas no rosto dos seus descendentes, uma vez que gritando: pai Abraão. Essas visões vieram à sua mente repetidas vezes e se transformaram em seus próprios sonhos e visões. Em imagens, logo se tornaram parte da sua quarta dimensão, na linguagem das visões e dos sonhos espirituais. Tais visões e sonhos exercem domínio sobre seu corpo de 100 anos de idade e logo fizeram ser um verdadeiro jovem. A partir desse momento, ele creu na palavra do Senhor e louvou a Deus.
Quem poderia mudar tanto Abraão? O Espírito Santo, pois Deus havia aplicado a lei da quarta dimensão, a linguagem do Espírito Santo. Uma visão e um sonho mudaram não só a mente de Abraão, mas também seu corpo. Não somente a ele, mas também sua esposa, que foi maravilhosamente rejuvenescida. Mais adiante na Bíblia, podemos ler que o rei Abimeleque queria tomar Sara por concubina, a Sara de 90 anos de idade, que tinha sido rejuvenescida mediante a lei e a linguagem da quarta dimensão. Não somos animais comuns. Ao criar-nos, Deus o fez na quarta dimensão, no mundo espiritual. Então disse Deus: exerça domínio sobre a terceira dimensão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar hoje aqui. Pai, louvado seja o teu nome e te glorificamos por isso. Eu confio e nós confiamos na tua palavra quando o Senhor mesmo disse a Adão que ele deveria dominar sobre toda a terra. Eu mesmo só não tinha dado conta de que dominar sobre toda a terra é dominar sobre a terceira dimensão. Agora eu lhe agradeço por me revelar isso através desse livro e através da tua palavra. Eu posso realmente crer e ministrar sobre isso através da fé. Obrigada por isso. Glorifico o teu nome sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.